Canal Pretes FC no YouTube para falar a respeito do Vasco da Gama, que demitiu seu treinador. Ricardo Sapinto não é mais o técnico do Vasco. A informação foi divulgada pelo portal Globoesporte.com e depois confirmada por outros veículos de comunicação, inclusive o jornal O Jogo de Portugal, onde ressalta que o Sapinto em nenhum momento recebeu salários desde que chegou no mês de outubro. Aliás, o Vasco não paga salários há 30 dias há muito tempo, em várias gestões. E mais uma vez o Vasco entra realmente numa fase crítica no Campeonato Brasileiro. Está na 17ª posição com 28 pontos em 26 jogos. Tem um jogo a menos ainda a fazer contra o Palmeiras em relação aos seus adversários. Agora, o que fica é o seguinte: o Vasco hoje é uma grande história, uma grande tradição e uma torcida espetacular. Mas o elenco é limitadíssimo. Aquela largada do Vasco na ponta de cima da tabela foi apenas uma ilusão de que o Vasco pudesse realmente fazer algo grande no Campeonato Brasileiro. E a demissão do Ramon Menezes naquele momento que o Vasco tinha 18 pontos, em queda é verdade, também acho que foi um erro. Acho que ali o presidente Alexandre Campelo foi muito político, né? Foi muito colérico, ao invés de dar, por exemplo, voz à razão, podendo deixar o Ramon um pouco mais no comando técnico, achando até que o Vasco como time pode ser um time lá em cima. Na realidade o Vasco sempre lutou para não cair, mas mudar o treinador não adiantava nada, pelo menos na minha opinião. Os técnicos são os menores problemas do Vasco recentemente. Os dirigentes acabaram com o clube há pelo menos 15 anos. Desde 2005, se você pegar a trajetória aí, o Vasco não chega para praticamente nada, uma situação realmente muito complicada. Chegou em 2011, foi campeão da Copa do Brasil, é verdade, mas a que preço, né? Todo mundo sabe que aquelas lutas de Libertadores e Copa do Brasil no título foram com times que o Vasco não tinha condição de sustentar, tanto que a conta está sendo paga até hoje. Então os dirigentes destruíram o clube e a situação realmente agora vai demorar para se rearrumar, dá para dizer assim. O Vasco não pode cair, é candidato. Tem time para não cair? Até melhor que aos 5 ou 6 aí, 7 talvez. Mas a campanha realmente é muito ruim e a situação é complicada, Agora pode chegar de repente o Zé Ricardo, outro treinador, mas eu repito, os técnicos são os menores problemas do Vasco. O Vasco tem um elenco limitado e quem pensava, por exemplo, em grandes colocações estava equivocado. Lembrando que o Vasco convive com salários atrasados e com brigas políticas internas há muito tempo. Tanto que o novo presidente Jorge Salgado, mais uma vez, um presidente foi eleito via decisão judicial. O Vasco precisa se abrir, o Vasco precisa respirar, o Vasco precisa de gestão, precisa de capacitação. Se isso acontecer, os resultados positivos voltarão. Eu tenho certeza disso. Mas o Vasco precisa de gestão. O Vasco precisa de paz, precisa de pensamento no Vasco e não apenas em si, na cabeça dos dirigentes que destruíram o clube e acabaram com a instituição. Parabéns aos vascaínos, a torcida que está sempre ao lado do time e do clube, porque a maciça torcida do Vasco é a que pode salvar o clube, indignada, sempre protestando e fazendo com que o Vasco melhore a cada dia, porque do jeito que está, a situação realmente é muito complicada. Canal Pretes FC no YouTube, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho de sempre.